Olá, tudo bem? Como passou de quinta-feira até hoje? Eu sou Renato Alves e hoje eu respondo as perguntas dos inscritos. 4 perguntas. Eu estou adorando essas perguntas. A gente tinha tempo no passado de responder nos comentários, mas como as perguntas se repetem, nós criamos esse quadro para que todos acabem ouvindo as respostas. Então, nós vamos para a primeira pergunta, mas depois da vinheta. Vamos lá então. A primeira pergunta é da Paty. Renato, você poderia falar um pouco sobre as regras de acessibilidade para casas? Pergunto isso porque sou cadeirante e meu sonho é ter uma casa totalmente segura e adaptada para mim. Olha, não existe uma regra de acessibilidade para residência. Existe regra de acessibilidade para imóvel comercial. Restaurantes, hospitais, etc. e tal, né? Farmácias, supermercados, então aí existem regras mesmo específicas sobre degrau, rampa, etc. e tal. Porém, o designer de interiores e o arquiteto estudou na faculdade como transformar uma casa, pelo menos eu estudei, né? Como transformar uma casa para que ela seja completamente acessível para um cadeirante. Então o que acontece? Você compra uma casa como essa, nós temos que adaptar para um cadeirante. Então nós temos que fazer rampas, nós temos que, por exemplo, alongar os balcões para que a pessoa possa entrar com a cadeira por baixo para comer. Os banheiros não pode ter aquele degrau que geralmente tem que ser maiores para que a cadeira consiga girar. Então, assim, precisa realmente ter um orçamento para que a gente consiga fazer a adaptação dessa casa para o cadeirante. E também uma longa entrevista com esse cadeirante para saber quais são os desafios de uma casa para ele. Se ele vai morar sozinho, se ele vai ter ajuda. Então, hoje existem muitos cadeirantes nos Estados Unidos que moram sozinhos e a casa é totalmente adaptada para eles, tá certo? Inclusive os carros, tá bom? Vamos na segunda pergunta. Renato, você poderia explicar a diferença entre investir em aluguéis de curta temporada e longa temporada? Qual tipo de investidor se adequa melhor a cada modalidade? Olha, a diferença entre o aluguel de curta temporada e longa temporada, o próprio nome já diz, né? É o tempo que a pessoa passa dentro do imóvel. No de longa temporada, o aluguel mínimo em Orlando são de 7 meses, embora na teoria ninguém quer alugar um imóvel por 7 meses, eles querem fazer um contrato de 1 ano. Na Flórida também não é permitido fazer contrato de 2 e 3 anos, tem que ser um contrato de 12 meses, depois ela é renovável. Geralmente, a cada vez que se renova o contrato, você pode aumentar o que tiver de inflação. Se o aluguel for mais que 5% do que o inquilino está pagando atualmente, é preciso dar um notice, ou seja, um aviso com 30 dias de antecedência, dizendo que vai se aumentar o aluguel para esse valor que é mais que 5%. Mas, geralmente, os inquilinos esperam que o valor da inflação, 3,5%, será reajustado no aluguel. Então, essa é a primeira diferença. O aluguel de curta temporada, você pode ficar um dia, como um hotel, né? Um final de semana. Algumas administradoras exigem que se fique no mínimo 7 dias, porque não quer se entre e sai. Porque também corre o risco desses aluguéis de final de semana, a pessoa esteja alugando a casa para fazer uma festa. E aí, se ela fizer uma festa lá e colocar no YouTube ou no Facebook e fazer entrada franca, não fica pedra sobre pedra, né? E a administradora já sabe que existe esse tipo de perigo. Então, geralmente 7 dias, mas, por exemplo, para clientes antigos, pode-se sim fazer finais de semana. E agora sobre o rendimento.
No aluguel de longo termo, você vai pagar o condomínio, IPTU e o seguro. Isso já vai estar embutido no aluguel. No aluguel de temporada, você vai pagar tudo. Condomínio, seguro, IPTU, água, luz, internet, aquecimento de piscina, tudo. E o aluguel é cobrado por dia. Mas o aluguel de temporada dá mais? Depende se a casa vai ficar cheia o ano inteiro, se ela não vai. O aluguel de temporada ele é mais flutuante, ele é mais sensível. A casa de temporada é sensível à crise, à guerra, à pandemia, a furacão, enquanto o aluguel longo termo não. O que eu tenho percebido pelos nossos clientes e pelas contas, que no final das contas, o rendimento líquido anual é quase o mesmo, tá? A casa de temporada ganha um monte de dinheiro a mais, mas ela gasta um monte de dinheiro também, porque você vai precisar obrigatoriamente ter um administrador, ele vai cobrar parte do aluguel para fazer o aluguel, vai ter reposições e todas as outras coisas que você tem que pagar. Então, no final das contas, dá quase a mesma coisa. As pessoas acabam optando por aluguel de temporada porque elas também querem usar o imóvel com as suas famílias, com seus filhos, com seus netos. Então eles preferem ter desse jeito, tá certo? Vamos à terceira pergunta. Renato, eu percebo que nos Estados Unidos os pisos vinílicos são bastante populares, enquanto no Brasil ainda há um certo preconceito em relação a esse material. Você poderia falar sobre os prós e contras dos pisos vinílicos? Eles têm boa durabilidade? Olha, eu nunca vi um piso vinílico do Brasil, mas pelo que os meus clientes me falam, eles parecem mesmo uma borracha, né? Aqui não. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que abaixar, ajoelhar e pôr a mão para você saber se ele é vinílico ou se ele é madeira, porque ele é igualzinho, com vantagens. A primeira vantagem do piso vinílico é que ele é mais barato do que a madeira, certo? A segunda vantagem do piso vinílico é que ele não risca. Então, se você arrastar um móvel num piso de madeira, ele risca o piso de madeira. Se você tiver cachorros, as unhas dos cachorros vão riscar o piso de madeira. E o piso de madeira precisa ser polido, encerado e lustrado. O piso vinílico não, é só aspirado e depois você passa pano ou você passa o vapor. A terceira vantagem do piso vinílico é que ele é impermeável. Como ele é um material feito 100% sintético, ele é à prova d'água. Então, se por um acaso caiu água e a água ficou mais que 12 horas a ponto de entrar por baixo, você só tem que desmontar ele, colocar os ventiladores para secar e depois montar ele de volta. Ele tem durabilidade de 10, 20 anos ou vitalícia, garantia vitalícia. O piso de madeira não. Essa lava-louça aqui deu um problema e ela transbordou e caiu água e a água ficou 1 hora, 2 horas, estragou esse piso de madeira. Aí é preciso tirar desde o canto até atrás, trocar os estragados e botar tudo de volta, né? E ver o que estragou. E geralmente quem quer fazer piso de madeira, eu aconselharia a comprar 30% a mais. Mas aí talvez você fale, mas pôr piso de madeira na cozinha, aqui é muito comum, principalmente no norte, onde o chão congela e se você tiver um piso de pedra ou de azulejo, vai ser impossível colocar o seu pé no chão, né? Porque vai dar uma friagem, uma dor no pé terrível. Fora que esse piso também vai esfriar a casa por dentro. Vai ser uma briga entre o aquecedor e a friagem do piso. E o piso vinílico não, ele tem a manta que a gente coloca por baixo, ele tem mais um pedaço de borracha ou de cortiça, então ele também é isolante térmico. Eu não vejo desvantagem no piso vinílico. Eu não consigo achar uma coisa que é ruim nos pisos vinílicos aqui dos Estados Unidos, né? Então, eu mesmo em casas milionárias, você vê um piso vinílico de qualidade e ele fica lindo, maravilhoso, tá? Se você for comprar, vou te dar uma dica. Tenta comprar uma placa de piso vinílico que ela tenha uma cor só inteira,
Não cometa o erro que eu cometi na minha casa quando eu pus o piso vinílico lá. Eu comprei uma placa que o meio dela é um pouco mais claro e o canto é escuro. Então quando colocou, ficou parecendo uma zebra o chão. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. É lógico, só quem vê sou eu, né? Mas hoje, quando eu vou colocar piso vinílico para os meus clientes, eu escolho um que é uma cor só. Ou que nem esse dessa casa aqui, ele tem um mais claro, um mais escuro, e depois quando você coloca tudo junto, parece que é uma madeira mesmo, que naturalmente é desse jeito. Mas ele não é a mesma impressão que se repete em todos eles, porque daí fica parecendo uma zebra, um negócio artificial, tá certo? Vamos para a quarta pergunta. Renato, por que vejo tantas casas e terrenos à venda em Ocala com preços mais acessíveis em comparação a Orlando? Compensa investir na compra de imóveis em Ocala para fins de locação? Ocala é uma cidade atrativa? Pergunta do Vinícius. Olha, Vinícius, eu já estou um tempo para falar isso aqui no canal. Eu acho que as casas de Ocala são uma excelente opção para aluguel de longo termo. Sabe por quê? Porque as casas não têm associação de condomínio. Então, por exemplo, você compra um apartamento de 250 mil para alugar e você tem lá um condomínio de 550 dólares. Você aluga esse apartamento por 1.900, 550 dólares já tem que sair desse aluguel. Depois tem o IPTU e o seguro. Então você acaba ficando com mais ou menos 1.000 dólares livre. Com o mesmo valor, você comprando uma casa em Ocala, que é 0 quilômetro, tá? Casa é nova. Ela não vai dar problema por muito tempo e ela tem muitas garantias. Você coloca um inquilino lá pelos mesmos 1.900 e você paga um administrador que é 10%, 190, então você ainda consegue ficar com 1.400, 1.450, talvez até 1.500 dólares líquido por mês, tá? E esse administrador brasileiro que eu conheço, ele já tem 52 casas alugadas lá de investidores brasileiros que ele administra o aluguel. Então você não precisa fazer nada, ele só recebe o cheque, o dinheiro e põe esse dinheiro na sua conta. Se der algum problema, alguma manutenção, alguma blá blá blá, ele que resolve, você não tem que fazer nada. A não ser que você só tenha uma casa, você fala, não, eu tenho tempo, eu posso mesmo administrar, porque o inquilino do aluguel de longo termo, ele quase não entra em contato, só quando quebra alguma coisa. E não é fácil quebrar alguma coisa. Eu já tive 3 apartamentos alugados, eu não ouvia falar do inquilino por anos, né? E aí quando quebra você tem que consertar. Por que elas custam barato? Porque é uma área distante do centro de Orlando, né? É a cidade onde mora o John Travolta. O John Travolta tem uma casa que tem um avião dentro do terreno dessa casa. E existem condomínios em Ocala que eles têm pista de pouso e estacionamento para aviões pequenos. Aonde estão sendo construídas essa casa realmente é mato, mas eu acho que Ocala vai se tornar aquele lugar que as pessoas vão dizer no futuro, isso aqui era tudo mato quando eu comprei. E hoje virou essa cidade, porque atualmente tem 500 casas à venda, novas, e nos últimos 180 dias vendeu 500 casas novas. Então elas vão para a prateleira e elas saem da prateleira. Então daqui uns 2 anos, 3 anos, não vai mais existir casa em Ocala para vender por 250 mil. Tá? 250 mil, 300 mil, não vai. Eu acho que à medida que essas casas estão vendendo, a prefeitura já está planejando dezenas de shoppings abertos, escola, bombeiro, hospital, farmácia, supermercado, já está planejando essas coisas. Então, hora que essas coisas entrarem, o preço desses imóveis vão dobrar. Então, eu acho que é uma ótima opção de investimento para aluguel de longo termo e também para valorização no futuro. Tá bom? Espero que eu tenha respondido bem as perguntas das 4 pessoas que deixaram na última semana no YouTube. E eu vejo vocês agora na quinta-feira. Espero que você se divirta com os vídeos, veja bastante sobre Orlando,
aprenda bastante sobre design de interiores, decoração e arquitetura. E eu vejo vocês na semana que vem, na quinta-feira, às 18 horas do Brasil, tá bom? Tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.